Olá, turma, como vão? Espero que todos bem, minhas saudações. Nesse vídeo nós vamos falar da administração da sociedade, obviamente a partir do regramento da sociedade simples no Código Civil. Mas antes de avançar e passar pelos dispositivos do Código, eu vou tratar um pouquinho sobre a noção de administração. Porque vejam, a sociedade, assim como as pessoas jurídicas em geral, ela não tem um substrato orgânico. Ela não é igual um cachorro, um gato, ela não consegue manifestar a sua vontade. Porque na prática ela é uma, entre aspas, ficção jurídica. Para que a sociedade funcione, ela atua por meio de seus órgãos. E, pelo menos esquematicamente, de modo básico, obviamente cada contrato social, cada estatuto vai ter as suas especificidades, mas de modo geral, nós costumamos classificar essas funções desses órgãos em funções de administração, então nós temos órgãos de administração, função de deliberação, nós vamos então ter órgãos que vão deliberar, e fiscalização. Administração, deliberação e fiscalização. Isso ocorre por meio dos órgãos da pessoa jurídica. Dito isso, administração ou administrar é manifestar a vontade da pessoa jurídica externamente. Então vejam, a pessoa jurídica ela não tem um substrato orgânico para manifestar a vontade dela. Quem manifesta? Ou o que manifesta essa vontade? A administração, o administrador. Quando eu falar administração, é o órgão de administração. Então, a administração serve para dar conhecimento da vontade da pessoa jurídica. Um contrato que a pessoa jurídica vai assinar, quem assina é o administrador da pessoa jurídica. Quando a pessoa jurídica tem que se manifestar, quem manifesta é o administrador. Então, é isso, em suma, o que por enquanto nós estamos chamando de administração. É o órgão que manifesta a vontade da pessoa jurídica externamente. A deliberação é a formação interna da vontade da pessoa jurídica. Por exemplo, nós temos que decidir se a pessoa jurídica vai fazer um investimento comprando um terreno tal. Reúnem-se os sócios, normalmente a gente vai ter o órgão de deliberação como uma reunião dos sócios, e aí este órgão de deliberação diz, o ato a ser praticado é esse. E aí a administração implementa. Então você tem o órgão de administração que manifesta a vontade para fora. O órgão de deliberação que cria a vontade interna da pessoa jurídica. E por fim, órgão de fiscalização. Vai fiscalizar a pessoa jurídica? Mais especificamente, vai fiscalizar a administração da pessoa jurídica. É a administração que é fiscalizada. É por isso que onde há órgãos de fiscalização, normalmente não podem ser compostos por quem tem alguma ligação de parentesco ou interesse mais próximo em relação aos administradores. Recapitulando, a pessoa jurídica atua por meio de seus órgãos, que desempenham funções necessárias para que ela possa atuar. Basicamente, nós classificamos esses órgãos em órgãos de manifestação, de deliberação e de fiscalização. E, correspondentemente, são a administração. Normalmente o órgão de deliberação é uma assembleia ou uma reunião, mas aí a gente tem que ver o estatuto especificamente e o tipo societário e, eventualmente, um órgão de fiscalização. Cláudio, mas eu
olhei um contrato social e não tinha órgão de fiscalização. Então, quem fiscaliza são os sócios. O fato de não haver um órgão no contrato não significa que a função não seja exercida, talvez por outra pessoa. Mas nós estamos falando aqui de administração. Então, nós estamos tratando do órgão que vai manifestar a vontade da pessoa jurídica vinculando esta pessoa jurídica. Quem faz isso? O administrador, ou administradora, ou administradores. O funcionamento vai depender do que disponha o contrato. Se o contrato for silente, aí a lei traz as soluções. A lei, pois era basicamente essa a finalidade desse vídeo. Depois que nós já vimos a parte teórica e introdutória, agora é a hora da gente dar uma passada pela legislação. E o meu objetivo fundamental neste material é que nós tratemos dos dispositivos que tratam da administração na sociedade simples. Isso é interessante porque a partir do artigo 1010 até o 1021, o Código Civil vai falar disso, a administração. Porém, tanto o 1010 quanto o 1021 não tratam de administração. Então, antes de eu aprofundar nos dispositivos do Código Civil que tratam de administração, permitam-me tirar esses dois dispositivos do caminho e eu vou mencioná-los rapidamente. O artigo 1010 fala sobre deliberação, quórum para formação da vontade da pessoa jurídica. E vejam, deliberação é a vontade interna, que vai vincular sócios, que vai vincular administrador, mas não tem nada a ver com as relações externas da pessoa jurídica. Então eu vou começar por esse dispositivo. Vou colocar aqui na tela, fazer a leitura e tecer algumas considerações. Me acompanhem. Artigo 1010. Quando por lei ou pelo contrato social competir aos sócios decidir sobre os negócios da sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria de votos, contados segundo o valor das cotas de cada um. No caput do artigo 1010, o Código já estabelece qual é o quórum para as deliberações em geral na sociedade simples. E qual é? Ora, é o que o contrato social disser. Quer dizer que eu tenho liberdade no contrato social? Sim, a não ser que a lei preveja um outro quórum, que talvez possa haver algum impedimento para alterar, o contrato social é que diz. E se o contrato social não disser? Bom, nessa hipótese é a maioria. E o que é a maioria aqui? Bom, primeiro, maioria simples. Maioria simples o que, Cláudio? Dos sócios? Não, do capital social. Um sócio que tenha 51% do capital tem 51% dos votos. Ou o voto dele, na verdade, vale o peso de 51%. Então, qual que é a regra? As deliberações para as quais a lei ou o contrato não tenham previsão de quórum são resolvidas por maioria simples. Maioria simples, metade mais alguma coisa do capital social presente. O parágrafo 1º vai dizer qual que é a maioria absoluta. Para a formação da maioria absoluta são necessários votos correspondentes a mais da metade do capital social. Quando é que o quórum vai ser de maioria absoluta? Quando previsto na lei ou no contrato. Parágrafo 2º. Prevalece a decisão sufragada por maior número de sócios no caso de empate. Então você tem uma votação em que você tem dois sócios, cada um com 25% do capital e um sócio com 50%. Se empatar, ganhou a proposta defendida pelos dois sócios que juntos têm 50%,
porque é o maior número de sócios. Agora, a alternativa final, e se este persistir, esse empate, decidirá o juiz. Para mim é totalmente equivocado submeter a um juiz a decisão acerca de uma questão societária que muitas vezes é comercial e não tem nada de direito para o juiz decidir. Talvez a alternativa aqui seja prever já no próprio contrato social um modo de solucionar esse impasse, nem que seja a utilização de um serviço de juízo arbitral. Mas decidir o juiz, nossa, você vai entrar com uma ação, talvez vai paralisar aspectos do funcionamento da sociedade. Eu acho muito errado. 3. Responde por perdas e danos o sócio que, tendo em alguma operação interesse contrário ao da sociedade, participar da deliberação que a aprove graças a seu voto. Bom, aqui é o seguinte, é a questão do conflito de interesses. Se você tem um interesse contrário ao da sociedade, o ideal é que você não participe da deliberação. Ah, Cláudio, o ideal é que saia da sociedade. Não, saia da sociedade não. Você pode continuar na sociedade desde que o seu interesse particular não prejudique o interesse da sociedade. Ah, Cláudio, mas eu não posso levar meu interesse particular em conta? Pode, mas não se o seu interesse for contrário ao bem da sociedade. Nesse caso, você deve se eximir. E se eu votar, eu sou responsável? Não, é responsável se votou e o seu voto foi necessário para o resultado final que tenha sido, vamos dizer assim, em detrimento da sociedade. E aí depois, o 1021, que eu disse para vocês, que é o último aqui dessa parte, né, dessa sessão, salvo estipulação que determine época própria, o sócio pode, a qualquer tempo, examinar os livros e documentos e o estado da caixa e da carteira da sociedade. Turma, esse último dispositivo está falando de fiscalização. Está dizendo que caso haja, ou melhor, caso não haja um regramento específico acerca de como deva funcionar a fiscalização, o sócio tem direito a ter acesso aos livros. É isso. Não é bem a administração, tal como o 1010 também não era. Mas agora, voltando a nossa atenção para os dispositivos que tratam efetivamente de administração, o primeiro deles vai falar sobre o que se espera de postura de um administrador no exercício da atividade. E, ao mesmo tempo, vai trazer uma lista de impedimentos, situações em que o administrador não poderia ser administrador, ou melhor dizendo, uma pessoa não poderia ser administrador. Aqui eu quero destacar o seguinte: contratos sociais que trazem a cláusula com o nome do administrador, não raro trazem uma cláusula declarando a ausência de impedimentos do administrador. Já vem lá, então o administrador não faz isso, não faz aquilo outro, conforme veremos agora. Isso é comum. E quando o administrador não vem no contrato social, mas num ato em separado, esse ato em separado costuma trazer a declaração de não impedimento do administrador. Por que isso? Porque essa declaração é necessária para o registro, seja para uma verbação, seja para o registro do contrato original. Então vamos pegar agora o dispositivo. Aqui nós estamos falando do artigo 1011. O administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios. Pessoal, aqui o critério do homem ativo e probo é o critério do que se espera tecnicamente, com base nos conhecimentos técnicos da administração, de um administrador.
Durante muito tempo se usou para avaliar, né, a atuação de uma pessoa em dada situação a noção de bonus pater familias, que seria o sujeito mediano, que não é nem ruim nem bom, não está acima nem abaixo, e que o que se pode esperar de uma pessoa numa situação de normalidade seria isso. No caso de um administrador, não. No caso do administrador, nós esperamos dele que ele tenha uma atitude condizente com o que a técnica da administração indica para aquela atividade. Na prática é isso? Não. Na prática você tem um monte de administrador ignorante aí de pequenas sociedades. Mas o critério da lei ao aferir se o administrador agiu ou não de acordo com o que deveria agir é esse. Aí vejam o parágrafo 1º falando dos impedimentos. Não podem ser administradores. Além das pessoas impedidas por lei especial, os condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto durarem os efeitos da condenação. Então, no contrato ou no ato em separado virá uma cláusula. Os administradores ou o administrador declara nesse ato não ser impedido por lei especial e não se enquadrar nos casos. E aí a cláusula, costuma desenvolver esses impedimentos aqui para negá-los. Parágrafo 2º, aplica-se à atividade dos administradores no que couber as disposições concernentes ao mandato. O mandato é o contrato pelo qual o mandante transfere ao mandatário poderes de representação. E o instrumento do mandato, né, o meio físico dele, é a procuração. Então, o contrato de mandato, eu poderia dizer que é um contrato de representação convencional, porque não é determinado pela lei, é escolhido pelas partes. E aqui o que está dizendo é, você vai usar subsidiariamente as regras referentes ao contrato de mandato, que é o de representação, para reger a situação do administrador. Aí talvez alguém questione assim, com a mão aqui, né? Talvez alguém questione assim, mas Cláudio, administrador é representante? Eu já vi formulário em que aparece para preencher o nome do administrador, está lá escrito representante legal ou representante. Na linguagem do dia a dia, igual o pessoal chama pessoa jurídica de empresa, vai muita gente falar que o administrador é representante. O Pontes de Miranda ele usa uma expressão que pode parecer estranha aos ouvidos, mas define melhor, esclarece melhor a situação. Ele fala que os administradores são presentantes. Presentantes sem eles, a pessoa jurídica não estaria ali, a declaração não existiria. De onde saem ou advêm os poderes do administrador, do contrato social, do estatuto, e os poderes de um outro representante cuja representação decorra de um mandato? Esses receberam os poderes da pessoa jurídica. E quem fala pela pessoa jurídica? O administrador. Vejam bem, vou esclarecer de outro modo aqui. Imagine que você é o advogado de uma pessoa jurídica. Quem te deu os poderes para falar pela pessoa jurídica no processo? Provavelmente você tem uma procuração assinada pelo administrador. Então, a pessoa jurídica, ao te dar poderes, foi por meio do administrador. E os poderes do administrador? Os poderes dele vêm do estatuto, vêm do contrato social. Percebe aí a diferença entre um administrador e um representante? O administrador também tem limitação quanto aos seus poderes. Ele tem que fazer aquilo que busque o lucro para satisfazer, o objetivo social e que esteja dentro do objeto. Mas
Os poderes deles são muito mais amplos e, no dizer do Pontes de Miranda, eles são os representantes da pessoa jurídica. Eles é que fazem a vontade da pessoa jurídica ser conhecida de modo geral. Certinho? Então, esse é o dispositivo que fala de como avaliar, né, critério para avaliar o trabalho do administrador, a aplicação de regras subsidiárias do contrato de mandato e a questão dos impedimentos. Vamos avançar agora ao artigo 1012. O administrador nomeado por instrumento em separado deve averbá-lo à margem da inscrição da sociedade e, pelos atos que praticar antes de requerer a averbação, responde pessoal e solidariamente com a sociedade. Aqui o dispositivo menciona o administrador nomeado por ato em separado. Nós já conversamos sobre isso. O ato em separado é uma deliberação que vai numa ata que vai ser registrada, mas que não mexe no contrato. Então veja, você pode ter o administrador no contrato ou no ato em separado. Qual a diferença, Cláudio? Basicamente, o quórum para eventual alteração. Qual é o quórum para mudar as cláusulas que o artigo 997 enumera para o contrato social? Unanimidade. Artigo 999. Unanimidade. Se você tem um administrador no contrato, para tirar o administrador ou para diminuir os poderes dele, unanimidade. Se o administrador está nomeado no ato em separado, o quórum não precisa ser o mesmo. Essa é que é a grande vantagem. Vamos voltar ao dispositivo aqui do artigo 1019. São irrevogáveis os poderes do sócio investido na administração por cláusula expressa do contrato social, salvo justa causa, reconhecida judicialmente a pedido de qualquer dos sócios. Parágrafo único. São revogáveis a qualquer tempo os poderes conferidos a sócio por ato em separado ou a quem não seja sócio. Então é este o ponto que vai diferenciar uma coisa da outra. É comum você ter um contrato social em que um dos administradores lá é sócio, ou todos, e além destes, tem outro administrador, às vezes, que nem é da sociedade. Nas sociedades, obviamente, em que o administrador não precisa ser sócio. Às vezes, você tem um administrador no contrato e outro fora do contrato. Vai depender do que for interessante para uma determinada sociedade num determinado contexto. Mas sempre pensando assim nessa flexibilidade que você tem se o administrador for nomeado por ato em separado. É questão de ver o que é adequado num determinado caso concreto. Aqui nós temos a regra que vai resolver o problema de um contrato social que não seja específico em relação aos poderes dos administradores. Pessoal, via de regra, o contrato social vai mencionar quem é administrador, ou se não, ele vai mencionar que é nomeado por ato em separado e você vai ter o ato em separado. É muito raro até conseguir registrar um contrato que não mencione quem seja administrador. Isso não é o certo, não é o que eu recomendo. Porém, se aparecer um contrato assim, quem administra? Todos os sócios. Cada um isoladamente. Cada um pode fazer tudo o que seja necessário para alcançar os objetivos e para realizar o objeto social daquela sociedade. Logicamente que isso gera uma insegurança, né? Então, não se recomenda que o contrato social silencie acerca de quem sejam os administradores. E, eventualmente, o ideal é que haja menção aos poderes, às limitações, a que tipo de ato demande a participação de vários sócios, qual ato pode ser praticado sozinho. Isso não está no modelão. Vai ter que ser feito de acordo com a conveniência daqueles sócios.
A pessoa que está ali produzindo o contrato social tem que conversar com os sócios, entender as demandas e aí sim fazer a cláusula de acordo com aquela necessidade. Agora vejam só, se então não fala quem é, o contrato não fala quem é administrador, são todos os sócios. Se o contrato não limita poderes, eles têm todos os poderes isoladamente, sem precisar de um assinar junto com o outro. Mas a lei vai trazer uma limitação geral aos poderes dos administradores, até como um meio de proteger a sociedade. Do que eu estou falando? Estou falando do texto do artigo 1015. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade. Porém, aí olha essa parte, não constituindo objeto social, a oneração ou venda de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir. Se a sociedade, então, operar com compra e venda de imóveis, tudo bem, não precisa de uma anuência expressa. Mas se não operar, você vai precisar de um ato, né, de deliberação dos sócios anuindo com esse negócio jurídico que envolve imóveis da sociedade. Então, no geral, se o contrato não diz, o administrador tem poderes para praticar todos os atos, menos esses que envolvam disposição de imóveis, hipótese em que dependerá da anuência dos sócios nos termos do artigo 1015. Agora, o artigo 1015, ele trata de uma coisa, ou tratava de uma coisa, que não está mais aí. Se você observar, o artigo 1015 tinha um parágrafo único, que foi suprimido, né? Foi revogado. Do que tratava esse parágrafo único? Ai, Cláudio, eu não quero saber. Quer sim, você que não sabe ainda. Esse artigo único, esse parágrafo único, ele tratava da teoria do ato ultra vires, ou vires. Ultra, além. Vires ou vires. O ir, no latim, é da ideia de macho, mas também da ideia de força, de poder. Então, ato ultra vires é o ato praticado além dos poderes. É o ato para o qual o administrador não tinha poderes dados pelo contrato, mas praticou mesmo assim. As pessoas chamam de ato com excesso de mandato, né? Além dos poderes. A doutrina vai dizer que atos em que não se busca o lucro estaria além do que deveria ser o poder do administrador. Atos que não contemplam o objeto social estariam além. Mas a grande questão é a seguinte: o artigo 1015, no seu parágrafo único, e eu vou colocar ele aqui na tela para que vocês acompanhem comigo, o dispositivo dizia que o excesso por parte dos administradores, ou seja, aquilo em que eles agiram além do poder que eles tinham, vinculava a sociedade. E só poderia ser oposto a terceiros, ou seja, só poderia ser utilizado como argumento para a sociedade não se responsabilizar, se essa limitação dos poderes estivesse inscrita, né, no registro público. 2, provando-se que o terceiro conhecia essa limitação. E 3, se fosse operação evidentemente estranha aos negócios da sociedade. Então, de novo, se o administrador tivesse praticado atos com excesso de mandato, a regra é a teoria da aparência. A sociedade responde. A sociedade não responderia, aí já é a teoria do ato ultra vires. Nestes casos que o dispositivo enumerou. Só que a lei revogou. Então não existe mais essa desculpa da sociedade para, perante terceiros, não responder por atos do seu administrador. Se o administrador faz lambança, o sócio não pode falar: ele fez isso aqui e estava no contrato que ele não podia, para se proteger de terceiros. Isso deixou de existir. Se você for
só ler o título da notícia, o direito brasileiro retirou uma hipótese de teoria do ato ultra vires. É a teoria que protege a sociedade em caso de atos praticados com excesso de mandato. Ah, então a sociedade não está mais protegida? Não, aí ela tem que responder. E qual que é a teoria? Não, teoria que determina que ela tem que responder é a da aparência. Porque o terceiro não sabe quais são os poderes. Você, por exemplo, quando trata com pessoas jurídicas, na maioria das vezes não olha o contrato social. Não sabe se ali tem uma cláusula dizendo que o administrador não pode praticar alguma espécie de ato. Então hoje no direito brasileiro, especialmente na responsabilidade do sócio, do administrador, na responsabilidade da sociedade por ato com excesso de mandato do administrador, não vale mais a teoria do ato ultra vires. Vale a teoria da aparência. E a sociedade responde sim. Dando sequência, artigo 1016, responsabilidade dos administradores. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções. Então aqui a responsabilidade civil enunciada de modo geral para os administradores. Se agiram com culpa, e a culpa do direito civil também inclui o dolo, do direito penal, se agiram assim, vão responder tanto perante a sociedade quanto perante terceiros. Mas vejam, agir com culpa não é o mesmo que dar prejuízo. Não é o mero prejuízo, o negócio com resultados ruins que vai justificar a responsabilidade do administrador. Não, aqui é realmente ele ter a maldade ou ter agido sem o conhecimento, sem o cuidado, imprudência, negligência, imperícia que a gente usa no penal também ajuda aqui, sem a técnica necessária, aí sim ele poderia ser responsabilizado. Artigo 1017. O administrador que, sem consentimento escrito dos sócios, aplicar créditos ou bens sociais em proveito próprio ou de terceiros, terá de restituí-los à sociedade ou pagar o equivalente com todos os lucros resultantes e, se houver prejuízo, por ele também responderá. Fica sujeito às sanções o administrador que, tendo em qualquer operação interesse contrário ao da sociedade, tome parte na correspondente deliberação. Então aqui a lei está dizendo basicamente que o administrador não pode desviar a utilização dos bens da sociedade, dos créditos da sociedade, em favor próprio ou de terceiros. É algo até que a gente já podia imaginar, mesmo sem conhecer o dispositivo. Já o artigo 18 vai trazer uma coisa muito interessante que, no final das contas, tem a ver com o respeito à vontade dos sócios. Veja bem, nós já tratamos isso no começo. Quem nomeia o administrador? Os sócios. Por meio ou de uma deliberação do ato em separado ou do contrato social. Então o dispositivo vai dizer o seguinte: o administrador ele não pode simplesmente transferir por meio de um contrato de mandato todos os poderes dele para uma outra pessoa. Porque senão o que ele estaria fazendo? Ele é que estaria escolhendo quem seria o administrador na prática. Ele pode transferir poderes para a prática de atos determinados, negócios determinados, mas não todos os poderes que ele tem. E é isso o que o artigo 1018 vai mencionar. Ao administrador é vedado fazer-se substituir no exercício de suas funções, sendo-lhe facultado, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar. É basicamente o que aconteceria com um advogado, que receberia procuração com especificação dos atos que poderia praticar.
Antes de fechar, gente, lembrar só rapidamente da figura do preposto. O preposto não é administrador, não está no contrato, mas para aqueles atos que são condizentes com a atividade do dia a dia que ele exerce, ele também manifesta e acaba por vincular a sociedade. Por exemplo, eu sou o empregado que tem o dever de receber uma entrega que vai chegar aqui na fábrica. Eu sempre sou essa pessoa que recebe. Eu não sou administrador. Eu sou um preposto para este tipo de ato que me foi designado praticar, tá? Preposto naquilo que tem a ver com a atividade direta que ele exerce, ele vincula a sociedade, sim. Mas é só isso. É uma coisa bem limitada. Bom, pessoal, com isso eu passei, ainda que por alto, pelos dispositivos do Código que tratam da administração na sociedade simples. Essas regras se aplicam aos outros tipos societários na medida em que condizentes com a sua natureza. Então, por exemplo, numa sociedade incomandita, no silêncio do contrato, não vão ser todos os sócios que vão ser administradores, porque lá a gente sabe que são só os comanditados. Então nós vamos adaptar, né, essas regras para os outros tipos societários, na medida da lacuna e da natureza do tipo societário de que se estiver tratando. Então, por enquanto, eu fico por aqui, pessoal. Acho que a gente passou de modo razoável pelas regras que tratam da administração e do administrador, e quando for para a gente avançar um pouquinho, eu vou encontrá-los no próximo vídeo aqui, no nosso, vamos dizer assim, ambiente virtual de aprendizado, ou se você não é meu aluno, no YouTube. Um abraço e até a próxima.